Olá, me chamo Giovana Saito, sou bolsista de iniciação científica orientada pelo professor Dr. Anderson Herculano e irei dar início à apresentação do trabalho intitulado Avaliação do padrão de ativação glial em regiões cerebrais no comportamento tipo ansiedade, induzido pelo estresse agudo de contenção em Daniel Harry zebrafish. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os transtornos de ansiedade afetam aproximadamente 284 milhões de pessoas mundialmente. E um fator importante no desenvolvimento de transtornos de ansiedade é o estresse agudo, que pode ter efeito traumático, gerando consequências duradouras no cérebro e no comportamento, podendo alterar a função cerebral mediada pela ativação de sistema de neurotransmissores. A ansiedade é um comportamento intrínseco na maioria das espécies, é caracterizada como um estado de alerta e pronta ação a um perigo potencial, e pode levar a sintomas fisiológicos, como aumento da frequência cardíaca, aumento da irritabilidade, dores de cabeça e abdominais, e preocupação excessiva, medo e apreensão. Assim, ao tentar entender esse transtorno, podemos analisar o circuito neural envolvido na ansiedade. Existem muitas abordagens para estudar esses circuitos, e o zebrafish emergiu como uma ferramenta para investigar os diferentes transtornos, por ter regiões homólogas e circuitos semelhantes ao cérebro dos mamíferos, como amígdala, hipocampo e córtex pré-frontal. Destacados nessa imagem, podemos observar cortes coronais do cérebro de zebrafish aqui em cima, no meio está o cérebro de um rato e na parte inferior está o cérebro de um humano. Também é mostrado na imagem algumas regiões destacadas por cores, como a amígdala em laranja, aqui nas três imagens, o hipocampo em azul e o córtex em rosa. Essas regiões cerebrais estão interligadas por circuitos neurais complexos e também algo a notar é que o zebrafish compartilha o sistema de neurotransmissores presente em mamíferos, como glutamatérgico, GABAérgico, serotoninérgico e outros. Já sabemos que a ansiedade leva à alteração da atividade de circuitos neurais relacionados e também na liberação de neurotransmissores. Esse artigo publicado pelo nosso grupo analisou o papel duplo da serotonina no controle do comportamento tipo ansiedade, com modulações farmacológicas. E esse outro artigo mostrou uma inativação de áreas telencefálicas homólogas ao sistema límbico e uma diminuição na liberação de GABA em resposta ao estresse agudo de contenção, que induziu o comportamento tipo ansiedade. A atividade dessas vias pode aumentar ou diminuir a resposta comportamental e a exploração desses circuitos deve levar a uma melhor compreensão desse transtorno. Agora, queremos olhar para as células gliais, como os astócitos e a micróglia, que são explorados como moduladores do comportamento. Os astócitos regulam a neurotransmissão e plasticidade sináptica através da liberação de neurotransmissores, como ATP, glutamato e deserina. Podem absorver e reciclar neurotransmissores, influenciando na sua disponibilidade e sinalização sináptica. A micróglia pode liberar uma variedade de mediadores químicos, incluindo fatores neurotróficos, glutamato e óxido nítrico. Agora queremos ver como o estresse agudo pode alterar as células gliais. O objetivo geral desse trabalho é avaliar o padrão de ativação glial em regiões cerebrais no comportamento tipo ansiedade, induzido pelo estresse agudo de contenção em Daniel Harry zebrafish. E como objetivos específicos, temos de avaliar os parâmetros comportamentais dos animais submetidos ao protocolo de estresse agudo de contenção, utilizando o teste de preferência claro-escuro, e avaliar a ativação microglial em cortes histológicos do telencéfalo de zebrafish. Como desenho experimental, os animais foram obtidos de um distribuidor local e aclimatados por 2 semanas. Para o experimento, 20 animais do tipo selvagem da linhagem Shortfin de ambos os sexos foram mantidos com ciclo claro-escuro, 14 horas claro e 10 horas escuro, em condições padrões de temperatura e pH da água, e foram alimentados uma vez ao dia. Os grupos experimentais utilizados foram o controle, retirados do tanque de alojamento e colocados no aparato claro-escuro, e o grupo EAC, que passou pelo protocolo de estresse agudo de contenção. Animais foram retirados do tanque de alojamento e cada um foi colocado em um microtúbulo de 2 ml por 90 minutos e depois foram colocados no aparato claro-escuro, na portinhola central, para habituação durante 3 minutos. Depois, essa portinhola foi removida e o comportamento do animal foi gravado por uma câmera de vídeo durante 15 minutos. Os parâmetros comportamentais analisados foram tempo no lado claro em segundos, distância total em centímetros, congelamento em segundos e número de cruzamentos em frequência. A
Após o teste comportamental, animais foram crioanestesiados e seus cérebros foram coletados para análise morfológica. Para análise morfológica, o cérebro dissecado de cada animal foi fixado e lavado com tampão fosfato, tecidos seguiram para o processamento com soluções de etanol e xilol e foram emblocados em parafina, para corte em micrótomo a 10 micrômetros. Seções de tecido foram montadas em lâminas gelatinizadas, secadas, desparafinizadas e recuperadas para o protocolo de imunofluorescência. Seções foram incubadas com anticorpo DAP para marcação nuclear na concentração de 1 para 10.000, anticorpo primário anti-IBA1 na concentração de 1 para 400 e o anticorpo secundário Alexa-Flu 594 na concentração de 1 para 1.000. E lâminas foram visualizadas em microscópio de fluorescência. Os resultados obtidos da análise comportamental mostram que no parâmetro tempo no claro, o grupo controle passou significativamente mais tempo no lado claro em comparação com o grupo estressado, sugerindo que os animais estressados apresentaram preferência pelo ambiente mais escuro. Nossos dados do controle são semelhantes ao dado tempo no lado claro do artigo de Maximino e colaboradores, sendo o nosso resultado do grupo estressado uma das novidades a apresentar. O comportamento de buscar um ambiente mais escuro está relacionado à procura por ambientes mais seguros. Portanto, os animais estressados, ao apresentarem menos tempo no lado claro, é tido como um indicador do efeito ansiogênico associado ao protocolo de estresse agudo de contenção. Também quantificamos o parâmetro distância total em centímetros, observando que o grupo controle teve uma maior exploração em comparação ao grupo estressado. E é possível ver de uma forma mais ilustrativa a trajetória dos animais do grupo controle aqui acima, que foi apresentada uma maior permanência no lado claro e que animais aparentemente tiveram uma maior exploração em todo o aparato, em comparação com o grupo estressado mostrado aqui embaixo, que permaneceu menos tempo no lado claro e também mostrou uma preferência pelo lado escuro do aparato. No parâmetro tempo de congelamento em segundos, podemos observar que o grupo estressado, comparado ao grupo controle, teve um tempo de congelamento significativamente maior, o que pode explicar a menor distância que esse grupo percorreu. E quando analisamos o parâmetro número de transições, que seriam os cruzamentos da linha média que divide os dois lados, claro e escuro, o grupo controle teve uma maior locomoção em ambos os lados do aparato, em relação ao grupo estressado, pelo aumento de número de transições. Ambos os dados corroboram com os resultados obtidos a partir da distância total percorrida. Quando verificamos a ativação microglial em cortes coronais da região telencefálica, vimos uma amplificação na marcação do grupo estressado, em comparação com os grupos controle e naive, sinalizados pelos símbolos nas imagens. As demarcações representam diferentes áreas homólogas e estruturas do sistema límbico, como a área dorsomedial e dorsal, sendo homóloga à amígdala, a dorsolateral e dorsoposterior, sendo homóloga ao hipocampo, e a ventral sendo homóloga ao septo. O aumento da expressão dessa proteína pode estar relacionado a processos inflamatórios. Walker e colaboradores viu que a ativação dessas células também foi associada a alterações no fenótipo e na expressão de marcadores inflamatórios, como a liberação de citocinas pró-inflamatórias e outras moléculas sinalizadoras, que podem perturbar o equilíbrio fisiológico em função do estresse agudo e crônico. De forma similar, Kelsey e colaboradores sugerem uma ligação significativa entre a ativação das células microgliais e a resposta a estressores, possibilitando a compreensão das condições de alterações e as implicações do estresse em uma série de eventos e disfunções neurológicas, tendo o sistema límbico como o mais afetado nessas condições. Como conclusão, os resultados demonstram que o estresse agudo de contenção altera o comportamento de escototaxia do zebrafish e induz o comportamento tipo ansiedade, provocando um aumento na expressão da proteína IBA1, implicando em uma maior ativação microglial no telencéfalo de animais estressados. Por fim, gostaria de agradecer ao UFPA, em especial ao Laboratório de Neurofarmacologia Experimental em que esse trabalho foi desenvolvido, ao CNPq, PROPESP e SAESC. Muito obrigada.